Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Srs. Ministros, Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O próximo Conselho Europeu é, sem dúvida, um Conselho importante e que todos desejamos concretize este processo de reação da União Europeia a uma situação totalmente excepcional, mas que também caminhe para o final de matérias que estavam em aberto, que não tinham uma solução em que Portugal se revisse. Eu lembro-me que os últimos debates que aqui tivemos pré-Conselhos Europeus foi para todos concordarmos na rejeição daquilo que era à época a proposta europeia para o quadro financeiro plurianual. E, portanto, é importante debatermos tudo, uma parte e a outra. Primeira questão, a reação à crise pandémica e aquilo que Portugal defendeu desde o início numa lógica de oposição de subvenções a empréstimos. A solução vai ter subvenções e vai ter empréstimos, tem um peso muito significativo de subvenções. Isso é importante, é o que concretiza aquilo que o Estado português sempre defendeu. É importante também dizer a outra parte, o Sr. Primeiro-Ministro não se esqueceu disso na intervenção inicial. Mesmo as subvenções têm que ser pagas porque significam o endividamento de todo o conjunto da União, que obviamente vai ter que ser paga. Isso implica opções. Opções, por exemplo, entre impostos pagos no contexto nacional ou impostos pagos no contexto europeu. Essa questão é interessante, desde logo, porque para sabermos o que estamos a discutir, o Sr. Primeiro-Ministro não fugiu à questão, eu saúdo por isso, disse que a segunda hipótese, se não tivermos impostos europeus, é aumentarmos a contrapartida nacional, a contribuição nacional, e, portanto, isso terá que vir de impostos nacionais. Era interessante para o debate saber, se fosse essa a hipótese, quanto é que nós tínhamos que aumentar a comparticipação nacional, para sabermos o que estamos efetivamente a discutir, por uma questão que eu vou colocar a seguir. Para além desta questão fiscal, há ou não há uma questão institucional? Há ou não há a hipótese de ser posta em cima da mesa uma alteração do método de decisão relativamente a estas matérias? Pode ou não estar em causa, neste momento, o fim da regra da unanimidade e o veto em política fiscal? Porque isso temos que saber. Nós não podemos dizer é melhor ter subvenções do que empréstimos e achar que é um pormenor se de caminho tivermos que prescindir daquele que é o principal instrumento que temos hoje em dia, que é o direito de veto em matéria fiscal. Há ou não há esse risco? Depois, a questão do quadro financeiro plurianual. O quadro financeiro plurianual era mau, todos concordamos. Há agora uma verba significativa extra, porque há necessidades significativas extra. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro considera que acresce no Fundo de Recuperação e em todos os instrumentos criados agora, que tornam um quadro financeiro plurianual que era mau para 7 anos, bom para 7 anos, ainda que estes fundos só se apliquem em parte deles? Qual é a diferença que isto faz? Depois, uma última questão, Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que são as perspectivas relativamente à evolução económica de cada país são relevantes para a elegibilidade para os fundos a que vamos ter acesso. Portugal e o governo português optou por uma previsão de recessão significativamente inferior àquela que projetam outras instituições. O que eu pergunto é se o facto de o governo português ter feito esta previsão, que fica aquém da previsão que outras instituições internacionais fazem, pode ou não prejudicar Portugal na elegibilidade para estes fundos, porque, naturalmente, seremos considerados como um Estado que tem uma situação mais favorável do que aquela que poderá vir a ter na verdade. Muito obrigado.